seminário, né, da educação matemática, e hoje nós trouxemos uma temática muito importante, né, que é o novo ensino médio, né? Todos esses desafios aí, como aqui a gente está fazendo seminários e um dos nossos públicos são os futuros, né, professores da matemática, né? Então, hoje nós temos a professora Vânia Rego, que vai trazer um pouco, dar uma luz aí no que é esse novo ensino médio, qual é esse desafio que nós vamos estar aí pela frente, né? É um debate muito importante para que a gente possa compreender esse novo ensino médio. O que é isso, né? Seja bem-vinda, Vânia. Eu fico super feliz de estar na casa de novo, né? Eu sou pedagoga de formação inicial e mestre pela Faculdade de Educação. Mas, assim, eu terminei meu mestrado há muitas décadas mesmo, tá? Então, voltar a casa é sempre muito bom. E, atualmente, eu estou aposentada da Secretaria de Educação, tá bom? Então, tenho só me dedicado a trabalhar na área de educação como consultora, ao cursinho e a esse trabalho de fazer formação nas escolas, que chamam, nas escolas públicas, tá? Porque na escola privada eu sempre cobro, tá? Porque eles visam lucro, então vamos repartir o lucro, vamos desconcentrar a riqueza, né? Olhem só. E aí, de cara, eu já trago para vocês uma questão chamando esse novo ensino médio de um projeto de exclusão. Mas ele não é um projeto de exclusão de todos. Ele é um projeto de exclusão dos mais excluídos. Então, ele vem para aumentar, né, esse fosso que existe entre as juventudes brasileiras. Então, de cara, a gente tem que entender que é uma política pública pensada, tá? Ela foi toda refletida para aumentar a exclusão social por meio da exclusão educacional. E aí esse debate está um pouco frio ainda. A suspensão da reforma do ensino médio, ela é uma suspensão em caráter meio teórico, porque os currículos estão acontecendo nas escolas, as escolas não têm a menor condição de interromper, seria até irresponsável da parte delas, porque não teria como interromper, porque não teria outra coisa para colocar no lugar. E a gente vai ter que estar bem atento para não vir mais do mesmo, tá bom? Então, eu começo com Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, e aí eu sempre coloco a data de morte, porque me chamaram para uma audiência pública sobre homeschooling, e aí eu citei Paulo Freire numa questão da responsabilidade social da educação, e de que era uma responsabilidade do Estado também. E aí uma das pessoas falou, se Paulo Freire valorizasse o Brasil, ele não teria fugido para a Suíça. Aí eu falei, não, o corpo dele está enterrado aqui no Brasil mesmo. Aí eu resolvi agora, eu ponho a data de morte para não confundirem com Paulo Coelho. Porque geralmente, não, a ignorância que se alastrou no país com uma certa permissividade nos últimos anos faz com que algumas pessoas façam essas confusões e paguem esses vexas, como dizem a juventude. Então, o Paulo Freire, como patrono da educação brasileira, ele vai trabalhar a educação, e ele é patrono da educação brasileira, não porque ele tem um método de educação. Paulo Freire não tem método de educação. É a primeira coisa. Se alguém está debatendo com vocês e diz o método de Paulo Freire falhou, vocês estão diante de alguém que nunca leu uma orelha do livro de Paulo Freire. Por quê? Porque ele não tem método. O único método desenvolvido por Paulo Freire foi um de alfabetização de adultos, tá? Na década de 60, quando João Goulart era presidente da República e Paulo de Tarso era ministro da Educação. E ele começou esse método lá por Angicos e coordenou a campanha nacional de alfabetização antes da ditadura militar. E Paulo Freire, ele é o patrono e é lido em 38 línguas e doutor honoris causa de 42 universidades, porque ele trabalha a educação como um vetor de desenvolvimento individual, social e econômico. E ele tem uma tríade de pensamento que diz que eu só posso me conscientizar
por meio de uma ação dialógica que envolva os outros para que gere transformação. Então, essa consciência do valor do ensino médio, do que ele significa para nós, ela tem que vir com muito debate, com muita ação, para gerar uma transformação nisso. Então, eu gosto sempre de lembrar que nós temos patrono, e esse patrono é motivo do nosso orgulho. E aí eu trago um recorte do documentário Nunca Me Sonharam, apesar de ter sido feito pelo Instituto Unibanco, porque o Walter Salles, que é um grande documentarista brasileiro, e a gente não pode negar isso, produtor, né? É o mesmo do Central do Brasil, é herdeiro do Unibanco, então ele usa, pelo menos usa para uma coisa boa. E ele trabalha... Tem som? Som? E ele vai trabalhar esse documentário. Eu trouxe só um recortezinho de 1 minuto e alguma coisa, mas vale a pena vocês assistirem depois. É o Nunca Me Sonharam. E é um documentário muito recente, não sei se vocês já viram, e que ele vai trazer essa questão da realidade do ensino médio no Brasil e da juventude. Consigo com o som agora? Meu futuro, quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco, pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? Eu gosto muito desse recorte, né, porque ele traz essa questão, esse recorte do Nunca Me Sonharam, que é a questão das juventudes brasileiras. Tá? Então, é importante que a gente pense isso. A gente não tem uma única juventude, nós temos várias juventudes. E aqui nós temos várias frases que impactam, né? Qual que impacta vocês, né, dentro dessas aí? O que chama a atenção de vocês? E no documentário, nesse trecho que eu passei, o que chama a sua atenção? Chama a atenção de condições financeiras, educação financeira, educação virtual, educação judicial. Tá. Quem mais chama a atenção o quê? Que frase chama a atenção? Que dado chama a atenção? 38% da juventude brasileira não está nem no trabalho, nem no ensino médio. Onde eles estão? Então, a primeira coisa é entender quem é o jovem. Então, você só é jovem dos 18 anos aos 29 meses, 11 dias e 30... 11 meses, 29 anos, 11 meses e 30 dias. Passou disso, você não é mais jovem. Então, primeira notícia ruim. Tá? Vocês não são mais jovens. Então, uma parte aqui.
a partir de 30 anos, pelo Estatuto da Juventude, você é adulto. Também não é idoso, é adulto. Tá? E daí o que acontece? Essa juventude, esse percentual para um país que tem uma taxa de natalidade ainda considerável, é um número absoluto muito significativo. Porque chega a ser maior do que várias populações inteiras de outros países da América. Então, esse é um dado muito importante. E eu estava semana passada em Altamira e Anapu, que é em volta do Rio Xingu, no Pará. E aí eu peguei um táxi do aeroporto para o hotel. E o motorista falou, a senhora já veio aqui? Eu falei, vim uma vez, bem rápido. Estava construindo a hidrelétrica do Xingu, né? Belo Monte. Aí ele falou, naquela época tinham 43 mil homens aqui trabalhando. Eu falei, foi isso mesmo que me disseram na época. Aí eu falei, mas eram de onde? Ele falou, devia ter uns 2 mil daqui e 41 mil de fora. Da região norte, o resto era de fora. Eu falei, agora? Deve ter uns 1.300 para manutenção, entre 1.200 e 1.300 para manutenção da Belo Monte. Eu falei, então gerou emprego para a localidade. Altamira é uma cidade grande do Pará. E ele falou, não, deve ter uns 2 da cidade. O restante é todo de fora. E aí eu queria falar sobre isso. Eu perguntei, por que de fora? Ele falou, porque não tem mão de obra qualificada aqui dentro. Então, você vê, a Belo Monte está ali na região norte e ela não gerou empregabilidade na região norte. E isso traz um custo altíssimo, né? Movimento hotéis, é claro, em companhias aéreas, mas para a cidade como um todo, a territorialidade ela não teve resultado. Então, por quê? Porque essa juventude de lá, boa parte, para de estudar. A educação ela tem sido essa porta para sonhar jovens, crianças, adolescentes e futuro do nosso país? Então, eu vou pedir aqui, fazer entre nós aqui, inclusive vocês que estão na parte técnica, para responder também, você que está no computador, você que está na câmera. Quem aqui, o pai e a mãe, os dois juntos, são formados na faculdade? Quase todos os parentes da família paterna, junto da materna, que são formados. Uns que perderam a oportunidade de estudar, que... Seu pai e sua mãe são formados? São sim, mas meus primos também, minha prima. Tá, só quero saber pai e mãe agora. Beleza. O restante, por que vocês não levantaram a mão? Tá, aí eu vou dizer para vocês assim, mas então os pais... Eu também não levantei, eu sou filha de um peão de obra e de uma dona de casa. Então os pais de vocês eram burros e incompetentes. Vocês gostam disso? Não, de jeito nenhum. Vocês não vão aceitar isso. Mas vocês vão me dizer que eles não se formaram por quê? Falta de oportunidade. Me dá um exemplo. O que foi a oportunidade que ele não teve? Os seus pais, os seus. Então, por que a gente diz que a escola pública de antigamente era melhor? Se essa escola pública de antigamente não cabia os pais de vocês, por que ela era melhor? Porque é muito fácil ser boa para poucos. O difícil é ser boa para todos. E num país continental, então é uma falácia quando eu chego numa sala de professores e dizem, mas antigamente era boa. Eu falo, para quem? Os resultados eram melhores. Por quê? Nós começamos a medir isso em 2005, quantitativamente. De onde você tirou isso? E que eu faço a pesquisa em salas de professores, eu vejo que essa é uma falácia, que a gente reproduz como se fosse uma verdade. Tá? Mas a educação abriu portas para nós. Ela abre. Ela abre para você trabalhar com tecnologia. Ela abre para eu estar aqui, eu neta de um produtor analfabeto, filha de um peão de obra, para eu estar aqui. Ela abre para o meu caçula se formar em Harvard, ter nascido na Ceilândia e estar lá em Harvard, para o meu mais velho estar lá em Ítaca. Ela nasce para a minha afilhada, a filha da Gorete,
está trabalhando e chefiando lá no Tribunal de Justiça. Então, essa educação, ela, para você, Regina Pino, está aqui, e ser uma baita matemática. Então, é para passar no concurso da secretaria, tá? Então, é importante que eu entenda, mas que eu vou ter várias portas. E essas portas não podem ser confundidas como meritocracia simplesmente. E você falou muito bem. Oportunidade. Então, não adianta só o mérito pessoal se eu não tiver oportunidade. Se eu tiver que andar 10 quilômetros de cavalo e eu não tiver cavalo. Ela também desbravou os desafios dela, né? Qual é o nosso desafio hoje? Não é o acesso, porque o acesso, esse a gente já garantiu na Constituição de 88, no ensino fundamental. E, em 2009, a gente garantiu o acesso na pré-escola como obrigatório. Então, eu não matriculo mais o meu filho aos 6 anos no ensino fundamental, mas eu sou obrigada a matricular com 4 anos na pré-escola. Então, o acesso está garantido. O que não está garantido? A permanência. Porque a permanência implica qualidade. E a qualidade implica ser boa para todos. E aí, em ser bom para todos, eu preciso olhar quem são os todos. Porque os todos não é o meu grupo de WhatsApp. O todos não é o meu grupo de igreja. O todos não são só os meus colegas de universidade. Eu tenho água aqui, não precisa se preocupar, não. O todo não é o meu grupinho de amigos. O todos é o todo de um país continental. O todos é o todos de um país que cabe todos os países da Europa e ainda sobra território. É de um país que falaciosamente foi dito que era pobre, porque de pobre não tem nada. É a maior reserva de água doce do planeta, é uma reserva gigantesca em relação a qualquer país do mundo, de minérios. A biodiversidade é uma das maiores, é a maior do planeta. Nós temos uma costa mapeada e já estudada que nos garante vida por mais de 3 séculos, porque parte da vida virá da costa. Nós iríamos ser autônomos de petróleo grosso com as plataformas de pré-sal em muito pouco tempo. Então, esse país ainda tem uma riqueza que é, do ponto de vista biológico, fantástica. Nós somos o povo mais miscigenado do planeta. E isso é importante para nós. Ser miscigenado impacta menos doenças. Ser miscigenado impacta uma qualidade de espécie muito boa. Não é raça ariana que traz a qualidade da vida. É muito pelo contrário, é a miscigenação. E isso não está dito para nós como uma riqueza. E aí, currículo. É preciso entender que, para olhar esse país rico, eu preciso entender que esse olhar precisa ser construído. Porque currículo é projeto de sociedade. Currículo não é apenas uma formação à parte, que eu escrevo lá um documento do que o aluno vai estudar e o professor vai dar essa matéria. Currículo não é isso. Currículo é projeto de sociedade, porque ele reproduz violências simbólicas ou não. Então, quando eu digo, não está prestando atenção, não, minha filha, quer ser empregadinha doméstica? Eu estou dizendo socialmente que empregada doméstica não tem valor. E você? Está fazendo o que aí? Vai ser orelha seca, gari? Eu estou dizendo. Então, essas falas, a depender de um currículo que não é questionado, ela vai reproduzir violências simbólicas na escola. Tá? Currículo esconde ou identifica problemas reais. O nosso currículo, por muito tempo, escondeu a questão do racismo. Parecia que a gente era uma democracia racial. E nós não somos, nós somos extremamente racistas. Então, um currículo, se ele é um currículo autêntico, um currículo de verdade, um currículo que preserva a história de uma sociedade, ele não vai esconder. Ele adapta ou transforma realidades.
Então, quando eu digo assim, só sai mais cedo quem tiver de cabeça baixa. Já ouviram isso na escola? Eu já, muitas vezes. Quando você ouve isso a vida toda, você está ouvindo. Você tem que baixar a cabeça para ser premiado. E aí, diga. Vem de voto de rainha, né? Rainha, de rei. Essa questão vem de voto, não é? Você está negociando. Então, essa coisa você vai construindo para você adaptar as pessoas à sociedade ou para transformar as realidades. É isso que você vai fazendo. E por meio de quê? Das violências simbólicas. Um currículo ele pode ser inclusivo ou ele pode ser excludente. Então, a escola ela pode dizer... Quando eu fui diretora da escola, que eu estudei na Ceilândia, do 2, a primeira reunião dos professores, eu disse, acabou aluno de destaque, não tem mais. Aí os professores disseram, mas, Vânia, como que você acaba? Eu falei, porque aqui não é McDonald's. Então, não vai ter aluno de destaque. Todos os alunos vão receber um certificado de que eles são destaque em alguma coisa. Mas tem aluno que não tem destaque, nós vamos achar. Porque não é possível que uma família venha há 5 anos para a escola e ela não encontre um destaque naquela pessoa. E eu lembro que o primeiro dia da reunião de pais, eu fui para o portão, o papel era em papel canson, assinado por mim como diretor e pelo professor conselheiro. E os pais passando emocionados. Eu resolvi parar seu Darcy, que morava na 3, eu morava lá perto, e ele disse, eu falei, o que foi, seu Darcy? O senhor está assim meio emocionado? Ele falou, Vânia, eu venho aqui há tantos anos trazer esse menino, que você sabe que a mãe dele morreu, eu fiquei criando esses meninos. Eu nunca recebi um elogio. Eu vou passar na vidraçaria e vou colocar isso aqui numa moldura. Que escola é essa que não olha, que não inclui, que não acha um destaque nesses meninos? Né? Então, e isso vai rodando. Isso vai acontecendo. Se você não fizer o quê? Se você não questionar. E aí, quando você não questiona, que você deixa um currículo empobrecido, excludente, que pratica violência simbólica acontecer, você vai ter a sua leitura de mundo. E aí eu gosto muito do que aconteceu esses dias. Cadê o vídeo? Hã? Que é uma resposta de como é que eu enxergo a realidade. É porque eu tinha colocado na tela mesmo. O tanto que o currículo, a leitura de mundo, impacta a realidade. Só bater aí. Diziam que teoria significa aquele que vê. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? Eu amo isso. Então, quando ele fala o que é a teoria é isso, é a lupa que me faz enxergar a realidade nos seus detalhes. Eu lembro que uma vez a UNB fazia semanas pedagógicas e elas ocorriam em vários espaços aqui da cidade. E um deles foi a Sala Funarte, que hoje é a Sala Cássia Eller. E era o Cristóvão Buarque e o Ariano Suassuna. E eu estava lá. Aí eu lembro que a Sala Funarte estava lotada.
e até os corredores, tudo lotado. E daí o Ariano falou, olha, Cristóvão, você fala muito, e eu sou velho, e eu não gosto de ficar até tarde, 9 horas da noite eu levanto e vou embora. Era o jeito de Ariano. E nisso, o debate foi ótimo, maravilhoso. Taranã. Aí, no final, um menino que estava sentado bem no corredor levantou a mão, estudante aqui da UNB, e falou, mais uma pergunta. Ariano já tinha levantado, aquele homem enorme, né? E aí ele falou, vamos, se for boa eu respondo. É para Ariano, se for boa eu respondo. Aí ele sentou e o menino perguntou, você não acha que a universidade tem muito blá, blá, blá? Aí ele falou, como é muito besta a pergunta, eu vou responder. Não era boa, mas era besta demais. E aí ele diz o seguinte, se você pegar esse corredor, tá? Esse corredor aqui, e andar na altura dos seus pés, na altura dos seus olhos, você só vai ver as belezas que a altura dos seus olhos permitir. Você só vai ver as feiuras que a altura dos seus olhos permitir. E você só vai antever as paisagens com perigos ou belezas que a altura dos seus olhos permitir. Se você montar num cavalo alto, você vai pensar que é uma outra estrada, porque você vai ver detalhes que a altura do cavalo vai lhe permitir. Você vai antever perigos e belezas que você nunca alcançaria na altura dos seus olhos. A teoria é o cavalo alto. É para que você, na área que você escolheu, você seja aquele que vê os detalhes. Então, quando o Zé Geraldo vem, semana retrasada, e fala isso, eu não posso discutir com você, não é porque a gente não pode debater, a gente não pode ter uma ação dialógica, mas eu não posso, num momento tão curto de tempo, debater com alguém que tem impregnado que o país se justifica pela concentração de renda que ele tem. O país se justifica pela concentração de terras que tem na mão de tão poucos, porque esse país rico que a gente apresentou é o mesmo país que tem a pior concentração de renda do planeta. E está muito comum na sociedade, quando você fala de desconcentração de riqueza, até o cara que é pobre, que não tem um carro, ele fala bem assim, vão tomar minha casa. Aí ele lembra que paga aluguel. Que ele não tem casa para tomar. Isso é coisa de comunista, de socialista. E ele não pensa que o modelo de produção capitalista pode ser um modelo de produção capitalista que provoque uma sociedade de classe média, com menos concentração de renda. Porque não dá, com o histórico que nós temos, para achar que o antagonismo à pobreza e à miséria extrema é a mudança do modo de produção. Nós podemos ter a manutenção desse modo de produção como paliativo, mas ela ser de classe média. O que é um país de classe média? É um país que desconcentra a riqueza, como os países do norte europeu, por exemplo. Mas aí o que eles não tiveram que nós tivemos? A base escravagista. E a base escravagista tirou da escola, por mais de 3 séculos, quase 4, nós somos o último país do mundo a abolir a escravatura, os negros. Os índios só foram, num primeiro momento, quando os jesuítas chegam em 1949, como forma até dos jesuítas, que na época a igreja se apropriava de riquezas e de terras, darem o mapa da mina. Tá certo? A Constituição ela vai dizer que a educação ela é um dever do Estado e da família. E, nesse dever, o Estado também vai ter uma responsabilidade com essa educação formal. Mas a própria Constituição e a LDB já dizem, não é apenas para a cognição, não é apenas para conhecimentos do livro enciclopédico. É para o pleno desenvolvimento, é para a formação, é para o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E vai trazer princípios que são prumos. E o primeiro prumo é a igualdade de direitos para o acesso, mas para a permanência. Então, eu tenho que ter um currículo decente. Tá? E essa Constituição vai dizer também que vai caber à União
trabalhar com uma base nacional comum curricular. Tem gente que é contra a base. Eu defendo que se tenha uma base nacional comum, porque é um país continental. E se você não tiver, você vai ter um município não dando nada e vai ter outro oferecendo tudo. Então, eu não sou contra a base. Mas o artigo 26 diz a ser complementada em cada sistema de ensino por uma parte diversificada daquilo que é precioso naquela região, naquele estado, naquele município, naquela escola, dentro do projeto pedagógico. Nessa discussão vem a base. A nossa base é a primeira. É a primeira base. A gente não teve base antes. Nós tivemos parâmetros curriculares, diretrizes curriculares, mas base nacional comum curricular, como está previsto lá no artigo 9º da LDB, e no artigo 208 da Constituição, a gente não tinha. Tá? Esse debate já vinha acontecendo. Ele vinha acontecendo. Só que nós cometemos um crime perante a elite desse país. Nós cometemos o crime de lutar por mais recursos para a educação. E nós passamos que o produto interno bruto, ao invés de 4,5% do produto interno bruto ser aplicado em educação, nós aplicaríamos até 2019 7% e chegaríamos a 2024 aplicando 10% do produto interno bruto, que é o Plano Nacional de Educação. Mas não foi só isso. Em 2013, dia 9 de setembro de 2013, eu lembro que foi dia do meu aniversário, nós aprovamos o quê? Que 75% dos royalties das plataformas do pré-sal viriam para a educação e 25% iriam para a saúde. A elite desse país não aguentou. Você ligava qualquer noticiário e eles acabavam com a escola pública e com os professores. E a Veja publicou essa edição no dia 11 de maio de 2014, que é quando começa a construção do golpe. Ela diz, é o Gustavo Yoshib que diz, a capa era o ensino no Brasil é ótimo. A capa era essa da Veja. E ele dizia, vocês foram gananciosos demais. Os 10% do produto interno bruto e os royalties do pré-sal serão uma danação de vocês. Porque quando essa enxurrada de dinheiro começar a entrar e nossa educação continuar um desastre, até os pais de alunos de escola pública vão entender o que hoje só os estudiosos da área sabem. Ele é economista. Tá? Que não há relação entre valor investido em educação, entre eles o salário do professor e o aprendizado dos alunos. O ódio dele estava escrito nessa página. É o ódio nessa matéria. Aí esses pais, a mídia, vão finalmente querer entrar nas escolas. Aí vem um projeto Escola Sem Partido. Depois, né? Vão querer entrar nessas escolas para entender como é possível investirmos tanto e colhermos tão pouco. Vão descobrir que a escola brasileira é uma farsa, um depósito de criança. Começou a criminalização da escola pública. Tá certo? Verão a quantidade abismal de professores que faltam ao trabalho, a criminalização docente, que não prescrevem nem corrigem dever de casa, que passam tempo da aula lendo jornal, em rede social, ou, no melhor dos casos, enchendo o quadro negro de conteúdo para aluno copiar, como se isso fosse aula. Então, vocês serão cobrados. Muito cobrados. Mas como terão passado décadas apenas pedindo mais, em vez de buscar qualificação, não conseguirão entregar. Começava aqui o maior golpe na educação. A elite brasileira não suportou. Eles suportam a educação vir como um discurso nos palanques, mas não pode vir com recurso. Para a educação pública, não. Ninguém pode gastar dinheiro com pobre. É uma ofensa para a elite brasileira isso. É meter o punhal e rodar. E aí a base foi sendo construída,
teve o golpe do Temer. Ah, professora, o Temer não deu o golpe. Gente, ele foi no Roda Viva, falou 4 vezes que ele deu o golpe. O povo que não deu o golpe fica dizendo que ele não deu, sendo que ele que deu, disse que deu. Eu fico impressionada com isso. Aí vem a base, e eu não vejo problema. Eu tenho vários colegas que vão ver esse vídeo depois, que vão me xingar e vão dizer, eu não vejo problema nas 10 competências gerais da base. Elas são essenciais, trabalhar com conhecimento. Porque o conhecimento, ele vai dizer, é o historicamente construído, com base em fatos reais, na ciência, pensamento científico crítico e criativo, repertório cultural do local ao mundial, comunicação, todas as formas de comunicação. Tem um texto para isso, eu só fiz resumir. Cultura digital, que ela precisa ser trabalhada com ética, com responsabilidade. Trabalho e projeto de vida, e aí o erro está na interpretação disso, que projeto de vida está vindo como o quê? Como construção de currículo individual, e não inserido dentro de um projeto de sociedade. Capacidade de argumentar, autoconhecimento e autocuidado, de valorizar a diversidade, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. O grande problema veio no que está prevendo o ensino médio. Porque quando o Temer deu o golpe e currículo é projeto de sociedade, eu lembro que eu estava voltando para a Secretaria de Educação, de 5 anos afastadas, porque eu tinha assumido outro concurso. Era 2018, e eu perguntei para os meus colegas, lá em Ceilândia, que é a maior regional do DF, vocês não estão percebendo o golpe que está vindo com a educação, porque em 2016, Temer já tenta mudar por medida provisória o ensino médio na LDB. E aí ele tira educação física, arte, sociologia e filosofia. Há uma reação no país. Então, o que ele faz? Em 2017, ele inclui, de novo, mas com alguns detalhes. Então, ele cria a 5ª área de formação, que é a técnica e profissional. Aí você fala, mas tem problema? Não, se vier uma formação técnica e profissional que não abra mão das áreas de conhecimento tradicionais, impede a igualdade de toda a sociedade com aprendizagem significativa, não tem problema. O problema é o arremedo que se fez com isso. E aí, o que ele diz? Eu estou só com o artigo 35 ainda. A base nacional referente ao ensino médio vai incluir obrigatoriamente, aí ele diz, arte, educação física, sociologia e filosofia. Entretanto, só é obrigatório nos 3 anos língua portuguesa e matemática. Aí você fala, e as outras? Elas vão acontecer, e aí, na época que eu voltei, o Simpro fez uma entrevista comigo e publicou no Quadro Negro, e eu dizia, é pior do que a 5692/71, que Eurides Brito coordenou na época da ditadura militar. Ela consegue ser pior. Porque aqui ele vai dizer o seguinte, você pode colocar em um ano ou outro. É o sistema de ensino que vai definir. É o sistema de ensino. Agora, imagine um menino que sai transferido de um estado para o outro e que o itinerário formativo não foi formado da mesma forma que no outro estado. A perda que ele tem. E aí ele vai acabar também com a prerrogativa dos estados e municípios escolherem a língua estrangeira moderna, vai obrigar que seja a língua inglesa, e podendo ter uma segunda como opcional, de preferência o espanhol. Tá? O artigo 36 vai dizer que o que vai acontecer? A base vai ser respeitada. O que eu tenho na base? Quando eu falar em base, eu estou falando em formação geral básica. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Cada uma dessas áreas com seus componentes curriculares, as suas disciplinas dentro. Beleza, mas qual é a única disciplina que vai ser obrigatória nos 3 anos?
português e matemática. As outras, cada sistema de ensino vai fazer arranjos curriculares conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade do sistema de ensino. Então, se um sistema de ensino, porque a carga horária, ela vai ser definida dentro de cada sistema de ensino, desses componentes da base. Tá? Essas organizações, elas ficam claras, porque a lei o tempo inteiro ela repete, será feita de acordo com o critério estabelecido no sistema de ensino. Então, lá dentro do Maranhão, lá dentro do Piauí, lá dentro do Amazonas, lá dentro de São Paulo, se eu tiver um sistema de ensino fraco, eu vou fazer um arranjo curricular fraco. Tá certo? Esses sistemas, eles também vão disponibilizar vagas na rede como forma de que o aluno, que foi a propaganda mais enganosa, ele tem a possibilidade de escolha. Ele não tem, o sistema de ensino não tem capacidade, não tem capacidade, não tem como ofertarem mais de um itinerário formativo. E por que ele faria mais de um? Por que o aluno faria mais de um? Então, esse é um freio que eles colocam para o aluno não ir para a universidade. Professora, vale para a escola privada? Vale. Para dos ricos também? Vale. E como é que você diz que não vai prejudicá-los? Porque eles estão trabalhando a carga horária anterior de todas as disciplinas em forma de oficinas, como complemento, o que as secretarias estaduais e municipais e o Distrito Federal não têm condições de fazer. Tá? Outra coisa, aí você fala, mas vai ser bom, o menino vai sair com uma competência técnica, igual ele sai do Instituto Federal e das escolas técnicas. Se ele trabalhar na padaria do seu João, e ele trouxer uma declaração que trabalha na padaria do seu João, vivência prática do trabalho no setor produtivo, conta como formação técnica, mesmo que ele não tenha recebido. Então, é uma ação pobre para pobre. Tá? E, a critério, eles vão fazer a oferta com ênfase na técnica profissional, incluindo vivência... me perdoe, isso aqui eu repeti. E, além das formas de organização por série, ciclo, as outras, eles estão dizendo, vai organizar por módulo, por crédito. Quem é que vai vender módulo? A iniciativa privada. E mais, pode fazer convênio com instituições de educação à distância, que é uma forma de jogar recurso da educação pública dentro da iniciativa privada de educação à distância, precarizar a ação docente, colocar tutor no lugar de professor. Então, para que fazer matemática? Porque a educação à distância, a parte à distância, ela pode acontecer tanto na parte das áreas como na parte da formação técnica profissional. Então, é escancarado a precarização docente na proposta do novo ensino médio. E a privatização clara e terceirização dessa ação docente. Né? Porque ele vai dizer lá, demonstração prática, atividade de educação técnica oferecida. Esse povo aqui todo pode apresentar para os municípios que tenham essas certificações, que são bem rasas, eles podem apresentar a proposta de oferecer educação à distância. Quanto nós podemos ter de educação à distância no ensino médio? No diurno, até 20% da carga. E no ensino médio noturno, até 30% da carga. É muita grana que se a gente não ficar atento. Tá? Então, é importante a gente entender que a proposta do novo ensino médio é uma proposta pobre para criar um fosso, principalmente dos alunos das escolas públicas com a universidade, sem oferecer uma formação técnica em nível de Instituto Federal, de escola técnica. Então, qual a possibilidade? É rever isso. A gente continuar investindo nos institutos federais, na proposta dos institutos federais,
para ser opcional para os alunos e eles terem oferta de vaga suficiente a preparação para o trabalho. Tá? Eu gosto muito da Hannah Arendt, até porque é uma mulher, para em pleno século, final do século XIX, início do século XX, enfrentar Marx, ela tem que ser muito fuderosa. Né? Fuderosa na minha terra é uma mistura de fudedor com poderosa. Né? Então, em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico. Estou com minha carga horária tranquila. Isso, eu estou na universidade, isso não me afeta, porque eu não dou aula no ensino médio. Muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime. Então, a gente tem que levar os professores desse país a pensar seriamente que nós temos uma responsabilidade social, política, econômica de barrar esse novo ensino médio. É isso. Tá bom? Só para provocar mesmo. E se você...